Ao vivo, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos para esta terça-feira, para não perder a atualização? Terça-feira recheada de notícias importantes. Hoje a gente vai ver daqui a pouquinho, Otávio. Mas vamos começar pelo mercado. Mercado financeiro com o dólar subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 4,98 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações também dando uma reagida. Depois de alguns dias de queda, o índice Bovespa na B3 volta a operar no azul, alta de 0,8% nesse momento. Lá fora, petróleo oscilando bastante, muito volátil o mercado, nesse momento subindo um pouquinho. Teve em queda alguns minutos atrás, agora sobe 0,2%, 82 dólares e 30 centavos o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, soja dançando de um lado para o outro, aqui pouca oscilação, abriu o dia estável, agora cai um pouquinho, 0,2%. Mesmo com a divulgação de uma estimativa mais baixa para a safra brasileira, pela Conab, a gente vai ver daqui a pouco, o mercado aparentemente não se emocionou muito por conta disso. Então, soja cai um pouco, quando devia subir. 0,2%, milho cai 0,4%, trigo também perdendo 0,4% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai 0,4%, açúcar também 0,6%, suco laranja também com correção hoje para baixo, menos 0,5%. Já no lado positivo, tem o arroz em casca em Chicago, subindo um pouquinho, 0,1%, café arábica 0,4%, cacau continua firme e forte, sobe bem todos os dias, novamente em alta de 1,8% nesse momento, e também o boi gordo, o mercado futuro da B3 com uma leve alta de 0,3%. Aliás, o boi, até parece que adivinhou a notícia que a gente vai ver daqui a pouquinho, vinda da China, está subindo. Fazia tempo que não acontecia. Mercado físico do boi aqui, alta em Cuiabá, 0,5%, norte do Mato Grosso, 1,5%, Araçatuba, Noroeste Paulista, alta de 2,2%, bastante expressivo, R$ 230 a arroba. Parece que agora pega um novo rumo aqui, o preço do boi. Vamos esperar que não seja transitório, né, Tavinha? Muito bem-vinda essa alta aqui dos preços do boi gordo, depois de vários dias de queda. Vamos esperar aí mais alguns índices para ver se mantém, né? E aí depois a gente pode traçar um paralelo melhor, porque a arroba do boi vem oscilando muito, trazendo aí prejuízos para os pecuaristas. Teve uma ligeira sinalização de alta no terceiro trimestre do ano passado, em parte dele, mas não emplacou. Vamos aguardar. A notícia da China é boa, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Primeiro, o IPCA, que subiu 0,83% em fevereiro, em comparação com a elevação de 0,42%, segundo o IBGE, em janeiro. 7 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta em fevereiro, e a maior variação foi a educação, com 0,29 pontos percentuais. No grupo de alimentação e bebidas, aumento de 0,95%. Principais altas vieram da cebola, batata inglesa, frutas, arroz e leite longa-vida. Nos transportes, mais aumento. Todos os combustíveis pesquisados tiveram alta, sendo eles a gasolina, o etanol, o gás veicular e o diesel. E o preço das passagens aéreas caiu. Então, é isso aí, fevereiro. De 0,42 para 0,83, praticamente dobrou. Se fosse naquele tempo daquela série Perdidos no Espaço, o robô do Will Robinson estaria dizendo perigo, 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 perigo. Como é que você vê esse número, Silmar? Essa viver, inclusive, acima da expectativa. A média das hipóteses aventadas pelos analistas, que são sempre consultados previamente a divulgação desse tipo de índice, o pessoal previa 0,78%, que já era uma elevação em relação a janeiro, e veio até acima disso, 0,83% a inflação oficial. O índice do IBGE divulgado hoje, no mês de fevereiro. Como você disse aqui, quase o dobro do mês de janeiro. Acumulando no ano aqui, janeiro e fevereiro, 1,25%. Em 12 meses, 4,5%. Então, realmente, inflação novamente mostrando as caras. Educação, que é bastante comum nessa época, época de compra de livros novos, começa o ano escolar, está ponteando essa elevação aqui nesse mês de fevereiro. Depois vem alimentos e bebidas de novo,
Já no mês passado também já teve influência no aumento do índice. Subiu 0,95, quase 1%, o índice de alimentos e bebidas. Como se disse aqui, puxado por cebola, 3,4%, o preço de cebola aumentou no mês, batata aumentou mais, 6,8%, frutas, 3,7%, arroz, que já há algum tempo vem fazendo parte desse índice de aumento, 3,7% no mês, e o leite longa-vida, 3,5%. Então, esse foi o retrato da inflação oficial no mês de fevereiro. E isso, claro, acende uma certa luz amarela aqui para quem está prevendo aqui diminuição muito rápida da taxa de juros. O Banco Central já fica de orelha em pé, como se diz na gíria, quando aparece esse índice maior aqui, porque isso pode eventualmente interromper mais na frente a queda das taxas básicas da taxa básica de juros, a Selic, que vem num processo de decréscimo ultimamente, com a expectativa de chegar no ano em 9%. Com esses índices crescendo, se isso vai se manter, fica um pouco duvidoso esse desfecho, né, Tavim? Coincidência ou não, eu cozinhando no final de semana, primeiro eu chorei na hora que eu comprei a cebola pelo preço dela no supermercado. Aí a cebola não me decepcionou, porque chorei a hora que cortei a cebola, ou cebola ardida. Combinou com o preço. Bom, vamos para o Boletim Fox. Hoje temos muitas notícias. O mercado aumenta pela quarta vez consecutiva a prévia do PIB para 2024 e a inflação também deve subir. A inflação no Brasil deve terminar este ano em 3,77%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os índices inflacionários vinham caindo nas últimas 3 semanas e agora voltaram a subir. A meta do Conselho Monetário Nacional este ano é de 3%. Por outro lado, a estimativa do PIB melhorou novamente e agora deve crescer 1,78% em 2024. Para 2025 e 2026, a previsão é de crescimento de 2% da economia brasileira. Bom, temos aí um lado e outro lado, né? Um PIB melhor, um crescimento, mas temos uma inflação em alta. Perigo de novo ou é cedo para analisar ainda? É aquele que eu já comentei com base nos dados do IPCA, né, que é divulgado pelo IBGE. Está aumentando e o pessoal consultado pelo mercado financeiro, no mercado financeiro também acompanha essa tendência. Está prevendo aqui que fecha o ano em 3,77%. Por enquanto, o acumulado está até acima disso, está 4,5%. Mas a expectativa é que até o final do ano isso comece a ceder um pouco. Mas, pelo que se vê aqui, não muito. Ou seja, o pessoal está apostando para cima e não para baixo em termos de índice inflacionário. 3,77%, um índice um pouco mais alto que era previsto até a semana passada. O PIB, sim, a tendência é de uma pequena melhora a cada nova consulta. A pessoa agora está prevendo 1,78%. Está abaixo ainda das projeções do governo. Essas próprias projeções do governo aqui podem sofrer algum retrocesso aqui em termos de expectativa, porque as coisas não estão andando da forma como o próprio governo estava imaginando que fosse acontecer. Aliás, em parte até o mercado e a população culpam o próprio governo. Tanto é que a popularidade do presidente Lula vem caindo, né? Isso em base tem a ver com a economia, ou seja, o pessoal estava esperando mais do novo governo, já passou mais de um ano, e esse mais efetivamente ainda não aconteceu muito na prática. Taxa básica de juros, o pessoal está mantendo a expectativa em 9%, vamos ver se mantém, significa que tem que cair mais, tem que cair quase 2% até o final do ano. E um dado que permanece positivo e tem melhorado a cada semana é a tendência de superávit da balança comercial brasileira. Resultado das exportações menos importações. A cada semana o pessoal melhora a expectativa. Agora estamos prevendo aqui um novo recorde aqui de 82 bilhões de dólares, 1 bilhão acima do que era previsto até uma semana atrás. Vamos ver. Tem alguns setores que realmente estão melhorando em termos de expectativa e desempenho do comércio exterior brasileiro esse ano. Um deles é o automóvel, por exemplo, que vem melhorando o seu cenário em termos de exportações. Pode ser que isso se materialize efetivamente, Davi. Novidade em São Paulo, hein? A partir de hoje, a transferência de veículos é via aplicativo. Não precisa mais aquela burocracia toda. Mas você comentou, e eu ia puxar inclusive o assunto,
a pesquisa do Datafolha, aí, porque você falou que essa queda a rejeição, por exemplo, queda de popularidade, enfim, isso está preocupando, inclusive, muitas bases do PT. O governo não vem entregando aquilo que a população esperava, pelo menos é o que aponta essa pesquisa do Datafolha de hoje, que repercute em todos os veículos de comunicação. De várias análises vindo para cá, ouvindo pelo rádio. Está todo mundo comentando isso e as bases do PT aí preocupadas com isso. Sem dúvida nenhuma também. Não estava dentro da expectativa, né? Tanto da população quanto do próprio PT, principalmente, né? Ou seja, uma queda, quando se previa com estabilidade, ou até uma melhora, né? Então, um sinal de alerta, que realmente chamou bastante atenção, essa queda até bastante expressiva na popularidade do presidente. E o governo... Mais ou menos, as pesquisas mais ou menos elas estão dando números próximos aí, porque nós tínhamos 2 pesquisas já apontando isso aí num número bastante próximo. Ontem saiu a Quaest e hoje saiu o Datafolha. Todas elas estão praticamente no mesmo patamar, não apontando algumas discrepâncias que a gente às vezes vê entre a metodologia e depois a tabulação das pesquisas. Aí, nesse caso, está todo mundo falando a mesma língua. Sem dúvida nenhuma também. E o presidente preocupado. A gente tem notado aqui que está, por exemplo, chamou o próprio ministro da Agricultura para uma reunião ontem para ver o que dá para fazer para melhorar, por exemplo, o preço de alimentos. Uma coisa que ajuda na popularidade, especialmente entre a grande faixa de apoiadores do próprio PT, classe C principalmente. Então está havendo uma preocupação aqui que exige algum tipo de movimentação nova. Isso parece que já começou. Ok, então vamos agora para a boa notícia do dia, que nós temos aí 38 plantas frigoríficas brasileiras aprovadas para vender carne para a China. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou hoje que foram concedidas 38 habilitações para frigoríficos do Brasil exportarem para a China. São 24 abatedores de bovinos, 8 de frango, 1 estabelecimento bovino de termoprocessamento e 5 entrepostos. A maior parte dos frigoríficos foram avaliados por uma comitiva chinesa que veio ao Brasil em dezembro do ano passado. Vale lembrar que a China é o principal destino dos embarques da carne bovina brasileira. Nessa questão da sanidade também, nós tivemos aí na última sexta-feira o final de uma visita de uma comissão japonesa que veio aqui dar uma olhada em como é que está o controle da nossa gripe aviária, porque o Brasil o Brasil exporta, 10% que o Brasil exporta é para o Japão. O Japão é um dos principais compradores do frango brasileiro, né? O Brasil supre lá, se eu não me engano, 70% do que o Japão precisa, algo assim, um dado que eu estava vendo. Então, daí a importância de manter a sanidade. E aí você até citou, será que essa alta da arroba do boi é por conta dessa boa notícia de novos frigoríficos de carne? É muito cedo ainda para essa reação, né? de qualquer forma que mas, de certa forma, vai permitir uma reação efetivamente nos preços do boi gordo aqui no Brasil. Porque de uma penada só, isso é inédito, nunca tinha acontecido, 38 frigoríficos de uma vez só. Ou seja, normalmente isso é gradativo, são 2 ou 3 ou 4 de cada vez. A China aparentemente está muito interessada em comprar mais carne, principalmente carne bovina, mas também carne suína e de frango. Hoje é o principal destino das exportações brasileiras dos 3 tipos de carne é a China. A China, que é uma grande produtora de carne suína, também importando mais carne suína, inclusive principalmente do Brasil. Então, numa penada só, 38 novos frigoríficos, uma excelente notícia aqui para todo o setor de carnes aqui no Brasil. E isso eleva também para 144 o número de frigoríficos habilitados com essa nova inserção aqui de novos 38 aqui. Então, são muitos frigoríficos de várias regiões do país, e isso é uma excelente notícia realmente para esse setor pujante do agro brasileiro. 144 frigoríficos agora, com esses 38, estão habilitados para exportar carnes de todos os tipos para a China, bovina, suína e também de frango. Muito bom. E aqui nós comentamos ontem, por conta do plantio do milho e da colheita da soja, nós falamos aí de números da safra de grãos, falamos que, você disse, inclusive, é de se esperar um boletim da Conab e está aí, um novo boletim, onde a produção de grãos 23-24 deve passar de 295 milhões de toneladas, é o que aponta a Conab no boletim divulgado na manhã de hoje.
O volume apresenta uma queda de 7,6% em comparação com o ciclo anterior, que foi de 24 milhões e 200 mil toneladas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a queda se deve pelo baixo índice de precipitações e temperaturas acima do normal nas principais regiões produtoras do país. A soja é uma das mais prejudicadas e deve chegar a 146 milhões e 900 mil toneladas, uma redução de 5% em comparação à safra anterior. As variações climáticas também devem impactar o milho safrinha. Apesar do plantio estar dentro do previsto, a colheita esse ano será menor, segundo a Conab. Para as culturas do arroz e do feijão, a estimativa aponta a melhora. A área plantada do arroz cresceu 4,7% e a expectativa de produção é de 10 milhões e 550 mil toneladas. O mesmo crescimento no plantio é visto para a segunda safra de feijão, com colheita estimada em 3 milhões de toneladas. Outra previsão positiva no levantamento é do algodão, que deve crescer 16,3% nesta safra. E fechando o relatório, para o trigo, a previsão é que sejam produzidos 9 milhões e 600 mil toneladas. Silmar, temos números aí otimistas nesse boletim da Conab. Agora, a soja vai chegando àquilo mesmo, porque naquela briga entre a ProSoja e outros números aí, né, com uma diferença gritante de milhões de toneladas, vai ficando na terra, né? Nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Vai baixando devagarzinho e vai acabar lá nos 145 milhões. Agora, bom aí para o algodão, para o arroz, o trigo também. Então, nós temos bons números aí. Tavinho, soja e milho, números negativos, né? Ou seja, a Conab, de certa forma, já era esperado, sim, cortou mais uma vez a estimativa da produção de soja para 146,9 milhões de toneladas. Está dentro mais ou menos da expectativa que se tinha, ou seja, está mais perto daquilo que as consultorias já vêm estimando já há algum tempo, embora uma queda não tão forte quanto está prevendo ainda e continua prevendo a Associação dos Produtores de Soja, a ProSoja, que acha que a safra não vai passar de 135 milhões de toneladas. Eu diria que está mais próxima, essa estimativa da Conab está um pouco mais próxima da realidade. Agora, a definição final realmente do uso vai acontecer com a finalização da colheita. A colheita agora da soja está em torno de 60%, tem uns 40% ainda a serem conferidos, se a produtividade vai alcançar o que está sendo previsto ou não. E no Mato Grosso, de qualquer forma, já está se aproximando de 90%. Então já dá para ter uma ideia, já que a diferença principal é no próprio Mato Grosso, se a safra vai ser tudo aquilo que a Conab está prevendo, se realmente o número vai ficar mais próximo da estimativa da ProSoja. De qualquer forma, o Brasil colhendo uma safra menor esse ano, isso é lamentável. Produção total de grãos, principalmente os dois principais produtos, né? Soja com queda e milho também com queda. No milho aqui, por exemplo, previsão da Conab divulgada hoje, cai para 112,7 milhões de toneladas. Isso significa cerca de 20 milhões a menos, tá vendo, do que a safra anterior. É muita coisa, é muito milho perdido. Em parte por redução de área, porque o preço está muito baixo, em parte também por condições climáticas que não são tão favoráveis assim. Mas, principalmente, por enquanto, a redução de área que está pesando nisso por conta de preço baixo para o produtor. A principal redução está na segunda safra, essa que está com final de plantio nesse momento, e que é a safra principal do país, né? As outras duas, as 3 safras anuais, têm um desempenho um pouco melhor. De positivo mesmo, sobrou o arroz e o algodão, tá vendo? O arroz com a produção maior esse ano, embora um pouco abaixo da expectativa, o clima na fase final não ajudou muito, então 10,6 milhões de toneladas, 200 mil a menos do que era previsto em fevereiro. E o algodão, sim, o algodão realmente teve um aumento muito grande na área de plantio. Esse é o grande destaque positivo da atual safra. Eu diria que é o único, na verdade. Algodão com a produção prevista agora em 3,6 milhões de toneladas, que seria um novo recorde. Mas está muito no início ainda. O algodão recém foi plantado, tem um longo caminho a percorrer ainda para ser colhido lá por final de junho, início de julho. De qualquer forma, se confirmados, seria um novo recorde de produção, acompanhando o próprio aumento dos preços internacionais, que estão muito bons para o produtor, e isso que estimulou esse aumento na área de plantio. E, por fim, a lamentar aí a tendência de queda na produção de trigo. O trigo teve um bom aumento
de produção em 2022, 2023 sofreu muito com o clima, e agora para 2024 a tendência é de queda forte, porque o preço é muito baixo. Então a Conab está ativa aqui para 1,6 milhões de toneladas. Resumindo, Tavinho, no setor de grãos, pelo menos, não é bom. Ok, então. Esses os nossos assuntos de hoje. Hoje a gente teve bastante coisa para falar. Vamos ver o que pinga para amanhã para a gente comentar. Tá bom? Combinado, Tavinho. Boa tarde e até amanhã. Um abraço e até amanhã.